A compulsão alimentar é um transtorno que vai muito além do ato de comer em excesso. Ela pode estar ligada a questões emocionais, provocar sofrimento e comprometer a saúde física e mental de quem convive com o problema. Para esclarecer as principais dúvidas sobre o tema e explicar como identificar os sinais, buscar ajuda e enfrentar esse transtorno, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Bruna Possamay. O Sala de Entrevistas está no ar. E eu já estou aqui com ela, Bruna Possamay. Seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevistas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com todos vocês. Uma honra para nós, Bruna, porque esse assunto, nosso tema de hoje, que é compulsão alimentar, é um tema que atinge aí milhares, de pessoas e muitas vezes de uma maneira até silenciosa, a pessoa nem sabe que está nisso. Então, eu já quero começar por isso, O que caracteriza aí a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, na verdade, existe um diagnóstico, Transtorno de compulsão alimentar. Ela está dentro dos transtornos alimentares. Então, hoje a gente fala que os diagnósticos, transtornos mentais, eles são muito categóricos, eles são muito rígidos. Para uma pessoa realmente ter o diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar, ela precisa ingerir uma grande quantidade de comida, muita caloria, em torno de 2.500 calorias, em menos de 1 hora. Então, é muita caloria em pouca quantidade de tempo. É aquela pessoa que come uma barra de chocolate inteira, uma caixa de bombom, um pudim, e depois às vezes ela come até comidas congeladas, comidas estragadas, em um curto período de espaço de tempo. E quando fala assim que ingerir, ela vai ter que ingerir 2.500 calorias em 1 hora, mas 2.500 calorias, às vezes está numa única refeição, Exatamente, então ela tem que comer muita quantidade de comida em uma só refeição, de uma maneira um pouco descontrolada. Então a gente fala também sobre quando a pessoa perde o controle frente à alimentação. É como se ela tivesse um flash, é como se ela apagasse da memória dela. Ela começa comendo e quando ela vê, ela não sabe o que aconteceu e ela simplesmente comeu tudo que ela tinha. Por exemplo, nossa, mas tu já comeu tanto, tu ainda está com fome, mas o que eu comi? Eu não comi nada. Geralmente é isso, a pessoa esquece realmente o que ela ingeriu? Não é que ela esquece, é que normalmente também é feito escondido. Quando a pessoa ela realmente tem uma crise de compulsão alimentar, ela não faz na frente de outras pessoas. Entendi. E é só crise? Ou isso é contínuo, todos os dias? Não, porque... Quando é todos os dias? Daí também se enquadra nesse transtorno? Aí é um pouco diferente. Então a gente diz que a compulsão alimentar ela é uma sensação de falta de controle. É quando a pessoa começa uma ingestão alimentar e ela não consegue controlar. Quando ela vê, ela perde completamente o controle e ela come simplesmente tudo que está na frente dela. Mas aí tem que ter o que a gente chama de dificuldade de controle de impulso. Mas e se ela faz isso todo dia? Ela pode até fazer, mas não a todo momento. Porque normalmente o ambiente traz para a pessoa um senso de que ela precisa se controlar de alguma forma porque ela tem medo do julgamento. Então muitas vezes ela vai numa pizzaria e ela come até 3 pedaços de pizza, mas quando ela chega em casa ela tem uma crise de compulsão alimentar. Mas o transtorno de compulsão alimentar ele é muito difícil de ser diagnosticado. Normalmente o que a gente percebe é um descontrole frente a uma alimentação, é o que a gente chama de comer transtornado. Porque para fechar os critérios diagnósticos é um pouco difícil, então a gente chama, na verdade, como se fosse um transtorno alimentar não especificado e o que a pessoa tem é um comer transtornado, ela perde o controle frente às refeições, principalmente determinados alimentos em específico, não são com todos, Porque a compulsão alimentar, ela realmente não tem um alimento em específico, a pessoa come comida estragada, comida congelada, comida crua, ela vai comendo, ela tem o que a gente chama de desrealização. Ela tá comendo e ela se perde. E ela não sente, sente o gosto. Não sente o gosto, ela só come, mas o comer transtornado... Não sente, mas o transtorno, ele traz prazer para a pessoa? É capaz? Não? É porque é como se a pessoa tivesse um vazio muito grande.
Então ela come para de alguma forma preencher aquele vazio. Porque a alimentação ela também traz um afeto, né? Uhum. A gente come porque gosta. Tudo às vezes gira em torno Exato. da mesa, né? É uma comemoração, é uma reunião e sempre, muitas vezes, regado de comida. E tem comidas que são prazerosas também, né? Uhum. Entendi. E quem é que diagnostica isso? É o nutricionista? É o psicólogo? Quem é que faz o diagnóstico preciso disso? É um profissional ou a gente tem que ter aí uma ajuda multidisciplinar para saber se... O tratamento é multidisciplinar. O diagnóstico, qualquer profissional que tenha o conhecimento realmente dos transtornos alimentares em si, ele pode estar orientando o paciente de que aquilo que ele apresenta foge do que é considerado aceito, digamos assim, né? Tu já recebeu o caso de a pessoa ir direto em ti, doutor, eu tô comendo demais, direto específico para isso, ou tu percebeu durante relatos, durante as conversas? Sempre é uma queixa da pessoa. Ah, entendi. É sempre a pessoa que percebe e conta, né? E conta. Porque é muito difícil a pessoa chegar para terapia. A minha pergunta falar... ela chegou lá com outro problema, tô aqui, tenho um outro problema para tratar contigo. Preciso tratar essa questão contigo. Só que daí tu acaba descobrindo que, além daquele problema que eu te levei, eu tenho um outro problema que é a compulsão. Isso é capaz de acontecer também? Na maioria das vezes, existem dois tipos de pessoas. As que chegam, por exemplo, com uma ansiedade em específico, ou com um humor mais deprimido, e daí elas relatam que acabam também, que a questão alimentar, elas também gostariam de tratar, porque elas percebem que perdem um pouco a mão nisso. Uhum. E existem aquelas pessoas que já passaram por diversos processos de emagrecimento, né? Mas sempre tem reganho de peso. Entendi. E o transtorno alimentar, ele dá em qualquer pessoa ou existe um perfil que ele se assemelha? Esses perfis eles se assemelham? E quais são, né? Não, pode acontecer por fases da vida, né? Então, normalmente, o transtorno alimentar ele pode estar muito relacionado ao tédio. Então, pessoas que às vezes trabalham muito, o tempo todo, 12 horas por dia e se aposentam. E aí ficam o dia inteiro com um tempo mais ósseo, digamos assim. Elas podem acabar desenvolvendo um ganho de peso muito alto, podem acabar perdendo o controle diante de refeições em específico. Então, não existe um perfil que acaba sendo mais propenso, mas não existe uma regra. Na psicologia, a gente diz que existem múltiplos fatores que envolvem uma pessoa. Então, ela tem que ter questão de genética, hereditária, o ambiente, a questão psicológica, são diversos fatores em si. É possível uma criança, por exemplo, ter? É possível, super, né? Hoje em dia, os transtornos mentais, eles não escolhem idade, nem classe social. A pergunta da criança é porque a criança tem muito pouco tempo de vida, né? Ela não tem a vivência que tem um adulto para carregar tantos problemas, aí, tantas questões, tantos pensamentos. Daí a gente fica imaginando que no pensamentinho de uma criança, né, pode desencadear Mas você sabia que hoje a gente estuda muito sobre as questões do que pode determinar ou não uma pessoa a desenvolver um paladar que puxa mais por alimentos doces, né? Que são alimentos que mexem com os mecanismos de recompensa cerebral e que desenvolvem essa maior dificuldade de controle de impulso. Então, por exemplo, a gente sabe que durante a gestação, a mãe que tem um hábito de comer muitos alimentos gordurosos e doces, a criança ela pode vir com essa aptidão por ter essa preferência, e se ela tem um ambiente que oferece doce para ela em grande quantidade antes dos 2 anos de idade, ela tem uma maior tendência. O doce, ele é mais propício a despertar o transtorno que uma pessoa que tem um paladar salgado? Por exemplo, quando a gente fala de compulsão alimentar, o transtorno mesmo, ele não escolhe tipo de alimento. É qualquer um. Mas quando a gente fala de um comer transtornado, a gente fala muito... Hoje em dia a gente já fala sobre alimentos que envolvem um mecanismo de recompensa cerebral semelhante a outros mecanismos de recompensa, que faz com que o nosso cérebro queira que a gente busque aquela quantidade novamente no nosso organismo. Por exemplo, a pessoa tem um método lá de compensação dela, ela fica o dia inteiro sem comer, Exato. Mas daí quando ela chega em casa, ela acha que pode... Isso também é um sintoma, digamos assim? É que não é o que a gente recomenda tem uma refeição rica em proteínas e fibras e tente sentir o menos de fome, porque
quando eu fico muito tempo sem comer e eu vou ter uma refeição, isso pode me desencadear um pouco maior de dificuldade de controle de impulso. Se eu estou saciada e vou comer, eu tenho um maior controle de impulso. Mas o doce, o chocolate, ele está envolvido nessa questão dos mecanismos de recompensa cerebral bem forte. Por isso que é difícil de controlar. Ah, entendi. Então eu vou comer só um tabletinho. Tem gente que consegue, tem um ou outro que se salva, né? Geralmente são as pessoas que não gostam muito do doce. Exato, mas quem gosta, come a barra de... Por isso que a gente sei. fala que quem tem dificuldade de controle de impulso, compra só a quantidade que vai comer no dia. Não pode ter sobrando. Em casa, não pode ter esses alimentos em casa para não... E aí, a minha pergunta, né? Quais são os principais fatores que podem desencadear uma compulsão? Os principais fatores... Porque daí assim, o que eu quero saber? A gente está falando apenas de alimentação, né? É só a alimentação que desencadeia um transtorno, é só o fato de comer demasiadamente ou envolve outras questões aí? Depende da pessoa em específico. Tem a pessoa que realmente tem uma dependência em determinados tipos de alimentos. E aí é mesmo um tratamento mais de afastar ela e controlar quando que ela vai estar alimentando. Mas tem pessoas que utilizam a comida como uma regulação emocional. Então eu estou muito ansioso porque eu estou nervoso, porque eu estou apreensivo, eu como. Estou muito triste, eu como. Ai não, hoje eu tive um dia muito cansativo, então eu mereço. É sempre uma recompensa em alguma coisa. E a alimentação, ela pode envolver momentos afetivos e ela pode envolver prazer. Por exemplo? Por exemplo, hoje eu quero comer algo gostoso. Não tem problema, você pode querer, mas nunca para compensar algo. Eu vou comer porque eu mereço, eu vou comer porque eu estou muito triste, porque eu estou ansioso. Isso faz com que, porque o nosso cérebro ele tem caminhos neurológicos e isso faz com que ele se adapte a um caminho neurológico. Aí sempre que ele está ansioso, ele vai te pedir comida. Sempre que ele está triste, ele vai te pedir comida. Sempre que ele teve um dia cansativo, ele vai te pedir uma recompensa. E se eu começar a alimentar isso, ele vai se adaptar a essa... Vai sempre pedir. Por isso que assim, a refeição hoje eu quero comer algo bom. Eu posso comer, não tem problema nenhum. Entendi. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, Bruna, mas tem muito assunto ainda pela frente. Nós ainda vamos falar sobre tratamento, prevenção, apoio, mas no próximo bloco. É um instantinho só. Voltamos, o nosso tema de hoje é compulsão alimentar. E eu estou aqui com a psicóloga Bruna Possamay, que está trazendo esclarecimentos para a gente em torno dessa doença, porque é uma doença, né? Bruna, a gente estava falando no bloco anterior que as pessoas, elas são também impulsionadas pelas emoções, né? A gente estava falando da compensação ali no bloco anterior. E aí, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, eu tô feliz, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu tô estressado, eu vou comer. Eu tenho uma reunião importante num dia, eu preciso comer. De um transtorno, daquilo que extrapola esse limite daquela sensação específica. O que a gente sempre precisa investigar os desencadeadores. Então, quando o paciente chega para consulta, a gente vai identificar todas as vezes que ele sente que perdeu o controle frente à alimentação. E a gente vai ver o que antecede depois. Se ele estava com muitos pensamentos de autocobrança, muitos pensamentos preocupados, com medo, de baixa autoestima, baixa autoconfiança, se ele estava muito triste, se ele teve um dia muito cansativo e foi tentar recompensar, ou se foi do nada. Do nada, por exemplo, ele chegou no trabalho e tinha uma mesa de brigadeiro, e quando ele viu, comeu tudo que Todos tinha. os brigadeiros, não mas deixa nem estava tudo pistolar. bem. Mas estava tudo bem. Estava um dia ok. Daí isso acende um alerta de bom. Então, o tratamento é o controle ambiental. Agora, quando é uma pessoa que a gente vê que tem muitos desencadeadores que socialmente é conhecido como gatilho, né? Eu briguei com o meu namorado, eu briguei com a minha mãe, eu tô sendo muito pressionada no meu trabalho, tô muito preocupada com o meu trabalho e aí acaba que eu como.
Então, a gente tem que investigar o que antecede. O que antecede. Eu lembro que eu te perguntei sobre os perfis das pessoas, né? Se isso pode acontecer com uma criança ou com uma pessoa de mais idade, enfim, ela pode, e tu me disse que ela pode acometer qualquer pessoa. E a minha pergunta agora é se existe algo que desencadeie para todas as pessoas em comum. Se tem um líder aí disparado que faz com que a pessoa desenvolva o transtorno. Não, é que é muito subjetivo, depende muito de cada pessoa. Mas, por exemplo, se a pessoa ela foi criada em um ambiente que tinha muita comida doce, que ela foi criada no meio em que tinha muita disposição de alimentos, de chocolate, ela tem uma tendência maior para isso. E o contrário também pode acontecer? Uma pessoa que sempre viveu na escassez e agora tem a possibilidade de realizar aqueles desejos de infância ou de juventude que não podia, pode também? Também pode acontecer. Por isso que é muito difícil a gente falar se existe só um fator ou só um determinante. Depende da pessoa que apresenta e da história de vida dela. Hoje a gente fala muito sobre que a personalidade ela tem 5 perfis, né? Que envolvem. A pessoa que é muito neuroticista, ela tem uma tendência maior a desenvolver... O que é neuroticista, por exemplo? Uma pessoa neuroticista, essa tu me pegou. É uma pessoa que é muito preocupada, que tem uma tendência maior ao perfeccionismo, ao controle. Elas estão mais propensas, então. A pessoa, que que deprime muito fácil. A pessoa que se exige muito, que se cobra muito, que para ela nada tá bom. Mas mesmo assim, na psicologia, nada é determinante. Você pode ter o neuroticismo, mas você pode desenvolver TOC. E ter, por exemplo, anorexia, que você não come nada. Entende? É muito complexo a gente determinar só um fator, né? Mas a gente fala muito sobre o autoconhecimento. A gente precisa identificar quais são os nossos desencadeadores e como que a gente vai resolver isso. Então, pessoas que têm uma tendência a serem muito ansiosas, elas podem ou ir para tô ansioso, não consigo comer, ou tô ansioso e como muito. E aí, como é que a gente diferencia? Então, era o que eu ia te perguntar, né? Quais são os sintomas de alerta? Aonde eu preciso estar alerta? Eu preciso estar alerta, por exemplo, a minha própria refeição, ao que eu como. As pessoas, muitas vezes, elas estão tão focadas em resolver o dia a dia, em trabalhar, em agir no mundo, que elas não se concentram no momento presente. Que a gente fala que é mindfulness, atenção plena. Então, às vezes, as pessoas, elas terminam o dia sem saber relatar o que elas comeram. Elas não sabem. Não sabem nem o que estão ingerindo. Então, a primeira questão é preste atenção no que você come, preste atenção nas suas refeições, preste atenção em quantas balas que você comeu, quantos docinhos que você comeu. Se você vê que na sua percepção você está comendo mais do que você deveria estar comendo, tenta identificar se às vezes é uma falta de controle que a própria refeição proporciona e é feita para proporcionar, ou se às vezes você não está compensando algo que tem dentro de você que precisa ser resolvido. Entendi. Mas é a própria prestar atenção na alimentação e se questionar se está dentro do que você espera ou se está fugindo. Porque, por exemplo, E a pessoa pode perder a noção disso? De ela, nem mesmo ela sabe... A maioria. Tipo, eu já nem sei mais o que seria para mim comer. Pode acontecer isso? A maioria das pessoas não sabem, estão comendo demais e não percebem que comem demais. E a maioria acha que come muito, na verdade não está comendo muito. Por isso que a primeira fase do tratamento é automonitoramento. Ela vai se perceber e ela vai identificar o que ela come, quando ela come, o que desencadeia. É o tédio, é a frustração, é a ansiedade, é o medo, é a tristeza, é do nada. Mas às vezes a pessoa não sabe nem que ela tem ansiedade. Às vezes ela não sabe nem que ela está numa tristeza, entendeu? Daí, é por isso que eu pergunto, né? Na alimentação, como é que a gente pode... Quando é que está o meu alerta? Para eu descobrir daí também se eu tenho uma ansiedade. Se eu tenho uma tristeza que eu carregava lá de trás, mas que eu acho que eu não estou triste. É meio difícil. Essa autopercepção, ela tem que estar muito desligada dela mesma, mas a pessoa sempre sabe que tem algo errado. Sempre tem. Às vezes ela não consegue nomear, mas ela sabe que tem uma angústia, tem uma agonia. Tem algo dentro dela que ela não consegue... E ela sabe que por isso que o primeiro fato é observe o que você come. E na observação do que ela come, ela vai perceber, isso aqui eu não comi por fome. Isso aqui eu não comi por afetividade.
por prazer, eu comi porque eu precisava comer aquilo. E aí, no bloco anterior, você também falou da questão do ambiente. Mas existe também uma pressão social, né? Tudo que envolve alimentação, e aí são os extremos, né? Ah, eu não vou sair porque vão me julgar, que eu não vou comer, não vou compartilhar do mesmo alimento. E também tem o contrário, a pessoa quer sair, quer se sentir livre para não compartilhar daquele alimento, né? E ela é julgada também por isso. E aí, como? Isso também desenvolve um transtorno alimentar? Tanto que agora A pressão social. a gente tá na era dos monjaros, né? É. Então as pessoas estão indo por um patamar de ser extremamente magro. Isso a gente está percebendo que daqui a uns anos os transtornos alimentares vão voltar com muita força. Porque o ambiente, ele determina o padrão de beleza, né? Uhum. Então, se você não se enquadrar em um padrão de beleza, em um padrão que a sociedade espera que você coma, que você não faça satisfeita, né? Que você comemore, que você participe, mas também não pode ser muito. Essa exigência do meio é um desencadeador muito forte, tanto que aí a gente precisa trabalhar na pessoa o não se importar, né? Uhum. As pessoas nos julgam o tempo todo, constantemente. É a gente que tem que ter o treinamento de deixar elas julgarem e viver a nossa vida. Existe algo também que me assusta muito, né, principalmente nas redes sociais, é a questão de que a pessoa está no carro comendo, porque eu estou indo para uma outra reunião, e está filmando que está comendo, que está no carro, e tá tomando café no carro, não sei o quê. É uma necessidade mais de expor, né, aquilo ali, porque não tem muito sentido, né? A pessoa querer sair comendo e dizendo que está... E parece que isso virou uma mania, uma coisa bonita de se fazer e de se mostrar. É por isso que eu falei que qual que é o primeiro passo para eu saber se eu tenho algo? Se perceber. As pessoas, elas focam muito, às vezes, no mostrar e focam muito no realizar, no estar fazendo, no dar conta e se esquecem de viver. Esquece de prestar atenção no que come. Esquece de prestar atenção se está com fome. Às vezes as pessoas nem sabem se estão ou não com fome. Uhum. Elas estão comendo porque está ali, porque disseram que elas têm que comer. E a gente deve comer por 3 questões em específico. Ou por estar com fome, com o objetivo de nutrir, ou por prazer, que não tem problema nenhum, dentro de um limite esperado, ou por afetividade, né? Essa comida me lembra alguém. Mas as pessoas, elas só comem. Só comem, às vezes nem... E às vezes elas nem sabem motivo. que estão comendo demais. Ou que estão comendo de menos, né? Porque comer de menos também pode gerar ansiedade. É um transtorno também. Não é de compulsão, mas é... muito difícil mas fechar um transtorno mesmo, mas entendi, pode... Na verdade, quando a gente come pouco, a gente libera muito cortisol e pode ficar mais ansioso, mais estressado. Entendi. E pode catabolizar e a pessoa não emagrece, né? Ela faz Quais são contrário. as principais consequências aí do transtorno? Além, né, da consequência física, a gente tem outros tipos de consequência, até onde o transtorno alimentar pode nos levar? Eu acho que a pior consequência é a autoconfiança, que esbarra muito na autoestima. Então a pessoa, ela se define muito por conseguir ou não controlar o que ela come. Então, a gente pode dizer que é um vício, que o alimento é um vício? Pode se tornar. Pode. Lógico que assim, a pessoa não vai vender uma casa para comprar chocolate, mas ela pode ter mecanismos semelhantes a quem faz isso, semelhantes aos jogos, semelhantes a substâncias ilícitas, por exemplo. Mas nunca vai chegar ao extremo que aquela substância chega, mas ela trabalha com os mesmos mecanismos de recompensa cerebral do vício. Por isso que a gente tem que ficar tão atento. Entendi. E aí, estou lá em casa e agora a pessoa está em casa agora, está assistindo os teus esclarecimentos e começa, né, como me identificar dentro disso? Ela precisa perceber se ela sente que ela perde o controle frente à comida. Então ela está lá comendo, ela consegue parar de comer porque está saciada? A maioria das vezes que ela come por fome, quando ela vê, ela já está comendo. E quando ela vê, ela comeu mais do que deveria, apesar de talvez já estar saciada há muito tempo. Então, existem alguns desencadeadores, como, por exemplo, a pessoa ela precisa identificar o que ela come, quando ela come e o quanto come. Por que ela está comendo? É por fome ou é por outro motivo? Ela consegue parar quando ela já não está mais com fome ou ela permanece? E como tratar?
Tem tratamento e tem cura? Tem tratamento. Além de tratamento, é possível curar o transtorno da compulsão alimentar? Existem transtornos que a gente fala sobre uma remissão completa, como, por exemplo, as fobias no geral. As pessoas fóbicas, o pânico, a ansiedade, são transtornos que a pessoa remite e raramente ela tem, depois que ela aprende a lidar. Volta. Mas a questão alimentar, ela é um cuidado para o resto da vida. Então, para o resto da vida, a pessoa ela vai precisar estar atenta. Ela vai precisar estar atenta ao que ela come, a quantidade que ela come e por que ela está comendo. Como é que funciona o tratamento? A primeira parte, automonitoramento. O que eu como, por que eu como, quanto eu como. A segunda parte, os meus desencadeadores. Como porque eu estou com fome, como pela oferta, como pelo tédio, como por merecimento, como pela ansiedade. Quando eu vejo, já estou comendo. E depois o que a gente faz é controle ambiental, técnicas para controle ambiental, técnicas para controle de impulso e tratamento para os desencadeadores, porque às vezes tem coisa lá do passado da pessoa, por exemplo, né, a questão do merecimento. Eu tive tanta escassez na minha infância e agora eu posso. Mas será que é isso que eu mereço? Entendi. Então, Aí agora as pessoas em casa estão te assistindo, né? E elas se identificaram, já consegui ali me identificar com algo que tu falou. Qual é o primeiro passo dessa pessoa? O primeiro passo é para o resto da vida, continue se automonitorando e continue identificando aquilo que você acredita que está te levando a comer demais e preste atenção na sua refeição. Mas às vezes a força de vontade, ela é fraca, né? Não é uma força. E aí ela precisa... Pode-se ter auxílio de... Isso que eu ia falar. Além do automonitoramento, que ele é essencial para sempre, busque profissionais capacitados, né? Psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, profissional de educação física, nutricionista. Ou então comece porque às vezes é difícil para a pessoa já em busca de tudo, mas procure um profissional, procure um psicólogo. É possível tratar com medicamento mesmo? É possível. Dependendo dos casos, é necessário. É necessário, não só E é é possível, por como uso, além da psicoterapia, alguns medicamentos por uso contínuo, a gente fala. Mas são casos muito extremos, muito raros. Tem pessoas que com e não dá para compartilhar, né? psicoterapia. Porque o que faz bem para uma pessoa, às vezes, né? Porque tem muito isso, não, eu fui, mas eu tomei isso. Então não, porque os sintomas que cada um apresenta é individual, não tem como a gente colocar todo mundo em uma forma. Claro. Então o tratamento, logicamente, é individual também. Para a gente fechar, Bruna, teu recado, a tua orientação agora para quem nos assiste. A minha orientação, em primeiro lugar, é sempre perceba. Perceba os teus porquês, perceba os teus motivos, perceba a sua alimentação, perceba o mundo à sua volta. E se você vê que tem algo que hoje você acredita que talvez esteja um pouco diferente do que você esperava, procure ajuda. E qual é a rede social, Bruna? Onde é que as pessoas também podem te encontrar? No Instagram é psicóloga Bruna Possamay. E lá eu posto diversos conteúdos semanais e também tenho o meu contato para agendamentos. Bruna, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço muito pelos esclarecimentos e espero te receber em breve com outro assunto. Claro, foi um prazer, pode me convidar. E além da presença da psicóloga Bruna, eu também agradeço a sua presença hoje por aqui. E se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou quer rever o conteúdo, o programa completo está disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Sala de Entrevistas.